Ok, meus irmãos, bom estarmos juntos novamente. Hoje vamos para o vídeo número 8. Vamos trabalhar o tema "O altar pode esperar, o próximo não". O texto, Mateus capítulo 5, verso 23 ao verso 26. Eu quero te encorajar a usar a Bíblia aí, para que possa acompanhar a leitura, vendo, ouvindo, isso ajuda a fixar melhor o texto. Então, Mateus 5, verso 23 a 26, diz assim: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Bênção. Esse é um texto bastante rico e também pouco compreendido por nós. O Senhor Jesus nos conta aí a história de pessoas que têm propósito. O propósito é de alguém que quer levar a sua oferta ao Senhor. Alguém que propõe ofertar ao Senhor, levar a sua oferta ao altar. Poderíamos chamar aqui o altar, da casa do Senhor, da igreja. Então ele quer levar a sua oferta ao Senhor, tem propósito. E aí o texto diz que se no caminho, neste propósito, você se lembra de alguém que tem algo contra você. Não é você contra alguém, é alguém contra você. Então, a sua consciência te acusa. A consciência te gera culpa. Então ele diz, se isso acontece, ele diz, deixa a tua oferta perante o altar, não sobre o altar, mas perante o altar, diante do altar. Não a coloca sobre o altar. Não é a hora, não pode. Ele diz, vai primeiro à casa do seu irmão, do seu adversário, ou vai primeiro reconciliar-te com a pessoa que você sabe que tem algo contra você. Então ele diz, nesse caso, você pode sim mudar de direção. Ao invés de ir para o templo, de ir para o altar, você tem que ir para a casa da pessoa que tem algo contra você. Então ele está dizendo que, biblicamente, existe sim uma possibilidade de mudança de propósito, de direcionamento. Ou seja, a única condição, o único momento que você pode interromper um propósito de cultuar a Deus, de levar a sua oferta ao Senhor, é quando você ou a sua consciência te acusa de culpa e você se lembra de que tem pessoas que têm algo contra você. Quando isso acontece, diz o texto que você deve mudar de direcionamento, deve interromper o culto, a liturgia, a adoração, e você então vai mudar de direção e vai para a casa da pessoa ou vai na direção da pessoa que tem algo contra você. E é interessante que ele diz assim, quando isso acontecer, quando a tua consciência te acusar de que tem alguém contra você, ele diz, deixa a tua oferta perante o altar, para de ser o ofertante. Você não vai levar uma oferta, você não vai ser o ofertante.
você vai mudar de condição. Você vai ser agora a própria oferta. Você é quem vai ser oferecido. Você vai se auto-oferecer. Você vai ser o próprio pão, podemos dizer assim, que agora vai para a casa da pessoa, vai ser entregue às mãos de alguém, para essa pessoa partir e repartir você quantas vezes ela achar necessário, para que a reconciliação seja feita. Antes, o seu propósito era de levar o pão, de levar a oferenda, de ser o ofertante na casa do Senhor, no altar. Mas agora, por causa da sua consciência, e a consciência é forte, a consciência da gente, ela não nos perdoa, a consciência da gente nos acusa o tempo que for necessário até resolver. A consciência da gente pesa e ela só pode ser aliviada quando nós decidimos fazer o que é certo, o que é necessário. Por isso, a consciência de uma culpa com alguém é tão pesada, tão importante, tão levada a séria pela Escritura, que precisa ser atendida. Por isso que quando nós nos lembramos de que alguém tem algo contra nós, nós precisamos deixar a oferta perante o altar e irmos como o próprio pão, a própria oferta, de mãos vazias até a pessoa que tem algo contra nós. É interessante, mas ele diz aqui que a oferta que nós vamos levar, ela não pode ser levada conosco na casa da pessoa. A oferta que nós iríamos levar para o Senhor é do Senhor e não pode ser desviada nem trocada, ela continua sendo do Senhor. Apesar da nossa consciência de culpa com alguém, a oferta que nós propusemos levar ao Senhor continua sendo do Senhor. Por isso o texto diz que é preciso deixar a oferta que é do Senhor perante o altar, não sobre o altar, porque tem pendências, e aí nós devemos ir de mãos vazias resolver o nosso problema de conciliação com as pessoas que têm algo contra nós. Quando nós vamos resolver os problemas de pendência com alguém, nós vamos de mãos vazias, porque não temos nada para dar para aquela pessoa como oferta para ela, que não seja unicamente a nós mesmos. O nosso problema com as pessoas, a nossa pendência com as pessoas são resolvidas de forma completa, integral, sendo nós, por inteiro, que vamos resolver os nossos problemas com as pessoas. Por isso, quando eu vou resolver o problema com alguém, eu é que sou a solução do problema. Ou seja, eu me rendendo, me humilhando, dando razão e vontade para a pessoa que tem algo contra a minha pessoa, eu mesmo totalmente serei a solução desse problema com a pessoa. Por isso eu vou de mãos vazias para a casa das pessoas com as quais eu preciso resolver, porque lá ela tem todo o direito de me partir e de me repartir e de receber a mim mesmo totalmente como oferta para resolver o problema entre nós. Por isso que nós sempre optamos pelo mais fácil. O mais fácil é você levar a sua oferta até o templo, até o altar, do que você se tornar a própria oferta na casa da pessoa ou na vida de uma pessoa e deixar a pessoa te partir e te repartir quantas vezes ela achar necessário, para que haja reconciliação entre vocês. Por isso, nós sempre optamos por ficarmos na zona mais confortável. E a posição mais confortável para nós é de continuarmos a nossa liturgia, de levarmos sempre ofertas para agradar a Deus, para aplacar a ira de Deus, para manter o favor de Deus e as bênçãos de Deus para nós. Por isso, nós sempre postergamos a ida
na casa das pessoas com as quais nós temos problemas, ou que nós sabemos que elas têm problemas contra nós. Nós sempre preferimos o mais fácil e não o mais difícil. Por isso, as casas das pessoas são colocadas para trás e não para frente, não como prioridade para nós. E o texto está dizendo que não deve ser assim. Quando nós descobrimos e a nossa consciência nos acusa de que tem algo contra nós, o texto está nos dizendo que a prioridade deve ser a pessoa e não o templo. Nós devemos considerar a casa da pessoa como o nosso primeiro altar, antes de levarmos as nossas ofertas ao altar na casa do Senhor. É muito jóia. E é importante também entender que esse texto está dizendo que Deus é longânimo. Deus pode esperar o tempo que for necessário para que nós possamos resolver as nossas pendências. Deus é misericordioso, Deus é longânimo. Ele pode esperar pela nossa oferta, pela nossa adoração, pelo nosso culto. Mas o próximo não pode esperar. O próximo não tem condições em si mesmo de esperar pelos nossos consertos e os nossos acertos. Deus tem condições de esperar pela nossa adoração, mas o próximo não pode esperar pelo nosso perdão. Perdão não pode ser esperado por ninguém. Só Deus sabe lidar com isso. Só Deus espera, mas o próximo não pode esperar. Quando nós deixamos alguém esperando pelo nosso perdão, nós só aumentamos o problema, nós só complicamos a nossa situação. Por isso que no final desse texto, ele diz lá que nós precisamos resolver o nosso problema com o nosso adversário enquanto estamos no caminho junto com ele, para que ele não nos entregue ao carcereiro e o carcereiro ao juiz e a gente fique ali até pagarmos o último centavo. Só vai aumentar o nosso problema se nós não resolvermos as nossas pendências com as pessoas que a nossa consciência nos informa de que com elas temos problemas. Por isso, nós não podemos deixar ninguém esperando pelo perdão, pela conciliação. Quanto mais esperamos, mais aumenta o problema, mais dificuldade nós trazemos para nós mesmos e para a nossa relação com a pessoa. Tem aquele ditado de que o tempo resolve. Não, meus irmãos. O texto está dizendo que o outro não pode ficar sujeito ao tempo para que a gente resolva as nossas pendências com as pessoas. Deus quer receber a oferta dele, mas antes disso ele dá a nós a liberdade de interrompermos a nossa oferta que vamos levar a ele, para que a gente possa ir lá e resolver os nossos problemas com o próximo. O próximo não pode esperar. E nós estamos fazendo o contrário. Por quê? Porque no senso comum, nós somos bombardeados o tempo todo com aquele ensino de que devemos priorizar a nossa relação com Deus, devemos levar primeiro a nossa oferta ao Senhor, porque quando fazemos isso, Deus nos fortalece, nós adquirimos força e poder para suportarmos os nossos problemas com as pessoas nesse mundo. Por isso, nos é ensinado de que devemos primeiro cuidar das coisas do Senhor, ofertar ao Senhor, cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor e deixarmos os problemas que nós temos de relacionamento com as pessoas para depois disso. Porque buscando ao Senhor, ofertando ao Senhor, nós vamos ter força, fé, resistência espiritual para suportar e lidar até melhor com os problemas de relacionamentos que nós temos com as pessoas. Isso não é verdadeiro. O texto nos diz justamente o contrário. O texto nos diz que Deus não quer assim. Deus diz: para, interrompe a tua oferta,
deixa a tua oferta perante o altar e vai lá. Não deixa o próximo esperar. Eu quero que primeiro você resolva o seu problema com as pessoas, para depois continuar a tua liturgia de oferecer oferta a mim, que sou o teu Deus. Este é o princípio, só que nós fazemos o contrário. Nós preferimos insistir em permanecermos na nossa zona de conforto, que é de levar a oferta ao altar do Senhor, do que de sermos a própria oferta na vida das outras pessoas. Esse texto é muito joia, ele nos coloca no lugar certo e chama a nossa atenção para o fato de que não podemos deixar ninguém esperando pelas nossas pendências. A nossa consciência, ela tem força suficiente para interromper a nossa liturgia de oferta ou de pessoas ofertantes ao Senhor. Se a tua consciência te acusa, ela está legitimada pelo Senhor para te interromper no teu culto, na tua adoração. Esse texto é riquíssimo para dizer que se nós lembrarmos de alguém que tem algo contra nós, esta lembrança é a nossa consciência que nos acusa de que devemos parar tudo e priorizarmos a vida do outro, o nosso relacionamento com o outro. Isso é muito joia. E esse texto nos ensina que aquilo que é do Senhor, aquilo que é do outro é do outro. Por isso ele está dizendo que a oferta que a gente leva para o altar é dele. E não deve ser colocada perante o altar, ou sobre o altar, ela deve ficar perante o altar, esperando a gente resolver as nossas pendências com as pessoas. E a nossa oferta que vamos levar ao Senhor, ele diz que não deve ser levada para a casa do outro, porque é do Senhor. Portanto, tem que ser colocada sobre o altar, para que Deus seja glorificado. Mas Deus só aceita essa oferta dele sobre o altar depois que você colocar a sua vida debaixo da pessoa. Antes de você colocar a tua oferta sobre o altar de Deus, você precisa ser a oferta debaixo das pessoas, sob as pessoas, para que elas possam te sacrificar, te partir e te repartir quantas vezes for necessário. Só depois disso é que você volta, pega a oferta que você deixou perante o altar e coloca a tua oferta sobre o altar. E aí Deus vai ser plenamente glorificado. Isso é bênção, isso é tremendo, isso é ser cristão, isso é ser adorador. Portanto, o texto está dizendo que a verdadeira adoração, ela começa numa consciência de culpa. Presta atenção, vou repetir. A verdadeira adoração, a adoração libertadora, é aquela adoração que começa com o respeito que você dá à sua consciência de culpa. Se você ignorar a sua consciência de culpa, a sua adoração ao Senhor não é libertadora, não é uma adoração completa e que vai glorificar a Deus. Mas se a sua consciência de culpa, você respeita isso e ouve a sua consciência, interrompe tudo e vai lá resolver o seu problema com as pessoas, então a sua adoração é libertadora, a sua adoração é verdadeira. E nós não podemos negociar isso. Isso é evangelho do reino. Isso é palavra de vida para nós. Não podemos negociar isso. E depois nós podemos entender que o que o texto está dizendo é que Deus quer as duas coisas acontecendo. Deus aceita as duas situações. Ou seja, Deus quer receber a oferta dele, Deus quer que a oferta dele chegue até ele, mas ele quer que
isso aconteça com o coração do adorador, do ofertante, resolvido, sem consciência de culpa. Por isso ele diz assim, que depois que você for lá resolver o problema com o seu próximo, ele diz aí no texto, volta, pega a minha oferta que você deixou perante o altar e a coloque sobre o altar, e eu vou ser glorificado. Por isso, o voltar é mais importante do que o ir, primeiramente. Tem pessoas que não querem voltar depois de fazerem as coisas certas com as pessoas. Elas ignoram isso, elas querem passar por cima disso. Elas querem que Deus aceite a chegada dela, a proximidade dela com o Senhor, levando a oferta, e que Deus ignore o problema delas com as pessoas. Ou seja, tem pessoas que estão adorando ao Senhor sem volta. Elas simplesmente decidiram levar as suas ofertas ao Senhor, levam as suas ofertas e deixam muitas pessoas pendentes, e elas nunca foram lá resolver, portanto, elas nunca voltaram ao Senhor, porque elas nunca foram resolver os seus problemas. Tem pessoas que estão insistentemente tentando adorar a Deus, porque estão levando as suas ofertas diretamente ao altar do Senhor e colocando as suas ofertas sobre o altar, mas nunca foram lá resolver os seus problemas com as pessoas. E Deus não aceita isso. Isso não glorifica a Deus. E agora vem o texto e diz que depois que as pessoas fazem o que é certo, depois delas se tornarem a própria oferta na vida daquelas pessoas que têm algo contra elas, estas pessoas agora, de consciência liberta, elas podem voltar, pegarem a oferta que estava perante o altar e colocarem de consciência libertadora esta oferta sobre o altar. E aí Deus verdadeiramente será glorificado. Então, de acordo com esse texto, com essa narrativa bíblica, a palavrinha mais estratégica de todo esse texto é quando ele diz volta. Quando ele diz volta, aí a adoração libertadora acontece. Quando ele diz volta, pega a oferta que você deixou perante o altar e a coloca sobre, você vai fazer isso de consciência limpa, de coração cheio de paz, porque você foi e resolveu. Se a pessoa lá te perdoou, ótimo. Se ela não te perdoou, mas você foi lá, fez o que era certo, se colocou como o pão para ser partido e repartido, se você foi lá como sendo a própria oferta na vida daquela pessoa, ótimo, você cumpriu a missão, você obedeceu à narrativa bíblica, você seguiu o protocolo do Senhor, você glorificou a Deus lá na casa daquela pessoa, com aquela pessoa. Se ela aceitar isso, se ela te perdoar, se ela entender o que você fez, louvado seja Deus por isso, porque tanto você como ela estarão livres e em paz. Mas se ela não aceitar o seu perdão, não aceitar a sua missão, não aceitar você como oferta na vida dela, o problema é dela com o Senhor. Mas a sua dívida com ela foi quitada. Não tem mais nenhuma pendência entre vocês dois. Por isso, você agora volta para o projeto original, para o alinhamento da oferta que você ia levar ao Senhor. Mas agora você volta liberto, você volta em paz, você volta feliz, sem fobias, sem depressão, sem tristeza, sem pesares na sua vida, uma consciência sem culpa, uma consciência livre, liberta. E agora você então pega esta oferta com esta nova condição emocional, espiritual, e agora você vai e dá andamento ao propósito original.
de ser um adorador que leva a sua oferta até o altar do Senhor. É isso que Deus está ensinando para nós. Por isso, esse texto mostra para nós que Deus aceita as duas situações. Deus quer a oferta dele, Deus não desiste da oferta dele, mas Ele permite esperar para que esta oferta seja colocada perante o altar até você resolver todos os seus problemas com as pessoas. Depois disso, Ele então quer que você também leve a oferta à casa da pessoa. Ele aceita isso, Deus quer isso. Por isso, para Deus, o ir até Ele e o ir até o irmão é aceitável. Para Ele, as duas situações produzem adoração a Ele. Ele tem prazer nisso. Só que nós somos maus adoradores e nós abrimos mão de irmos na casa do outro, de começar o nosso culto nos concertos que precisamos ter com as pessoas. Nós separamos este culto e queremos apenas este outro culto, que é de levarmos a oferta direto ao Senhor. E para Deus, o culto completo, a adoração completa, ela envolve a casa do outro, o espaço do outro, e também ela envolve a casa do Senhor, a adoração ao Senhor no altar do Senhor, levando a oferta do Senhor. Culto completo para Deus é aquele culto que envolve a minha ida à casa do outro, sendo eu a oferta para este outro, o meu próximo, me partir e me repartir, para que haja paz e conciliação entre nós. Mas o culto também é eu ir para a casa do Senhor, levando a oferta do Senhor e agradando o Senhor. Para o Senhor, o culto envolve o homem e Deus. Para o Senhor, o verdadeiro culto, a verdadeira adoração libertadora é aquela que começa resolvendo as minhas pendências com o próximo e também levando a minha oferta, que não pode ficar apenas perante o altar, mas também colocando essa oferta sobre o altar. Amém? Eu espero que você esteja entendendo. Portanto, é preciso entender que o culto envolve o perante o altar e o sobre o altar. É isso que envolve o verdadeiro culto, a verdadeira adoração. Vai chegar momentos na nossa vida que nós só vamos poder levar ao altar depois do perante. Você vai ter que levar a tua oferta e no caminho você vai lembrar, a tua consciência vai te acusar de que tem pendências com outras pessoas, e aí o seu culto vai começar no perante. Você vai ter que deixar a tua oferta perante o altar. Nesse tempo do perante o altar, é o tempo que você tem que procurar as pessoas e acertar com elas. E Deus pode esperar porque Ele é longânimo. Só que o culto não é completo se a oferta ficar somente perante o altar. Por isso Ele diz, volta. Tem que ter volta, meu irmão. Tem que voltar, mas voltar sem culpa de consciência. Voltar com a consciência livre, libertadora, para você oferecer agora a oferta e colocar a tua oferta sobre o altar. Mas isso vai acontecer de forma consciente e de consciência livre, liberta. Portanto, perante a Bíblia, perante o texto, o culto verdadeiro envolve o perante e o sobre. Você é que vai determinar como vai ser. Então, se você está vivendo uma vida de culto, de adoração no perante, bênção, louvado seja Deus. Agora, se você quer viver uma vida
de adoração sobre, então você tem que aprender a lidar com isso. O culto tem que ter o perante e o sobre. A nossa vida de adoração é sempre perante o altar e sobre o altar. O perante o altar é terapêutico, porque deixar a oferta perante o altar, fazer com que Deus espere você acertar com as pessoas, isso é terapia. Porque Deus sabe que se a tua oferta está perante o altar, é porque você está, com certeza, na casa de alguém, no relacionamento com alguém, perdoando alguém, se submetendo a alguém. Porque se a tua oferta está perante o altar, é porque você está em algum lugar dessa terra se colocando debaixo de alguém, como sendo você a oferta que está ali debaixo de alguém, para alguém partir e repartir você. Isso é culto, isso é adoração, Deus se agrada disso. Você está se humilhando aos pés, debaixo dos pés de alguém. Você está sendo a oferta na vida de alguém. E depois você volta. E ao voltar, você agora vai ter a condição de ser o adorador que voltou liberto, livre, para colocar a tua oferta sobre o altar. E Deus vai ser glorificado. Isso é bênção, isso é tremendo. Poucas pessoas têm essa maturidade. Poucas pessoas colocam tudo isso como propósito de vida para a vida cristã deles. Muitas pessoas, como eu disse, preferem abrir mão de deixar a oferta perante o altar. Muitos preferem insistir teimosamente em colocar a oferta sobre o altar, mas sem antes ter deixado a oferta perante o altar. Que Deus te livre disso, que Deus te ajude a ter essa maturidade de vida cristã, que você entenda que o outro não pode esperar, que o próximo não pode esperar. Eles precisam de que nós tenhamos a responsabilidade consciente e inteligente de deixarmos a nossa oferta perante o altar e de irmos até eles para resolver a nossa pendência. Amém? E para concluir, eu gostaria de compartilhar com vocês a história que combina com o que nós estamos falando aqui, que eu gostaria que você prestasse atenção para concluirmos com um exemplo. É a história de Ananias e Safira, lá em Atos. Lembram dessa história? Presta atenção. Eu vou aqui contar um pouquinho da história deles para concluir e fechar o nosso estudo hoje, a nossa reflexão hoje. A Bíblia diz que a igreja lá em Atos, os irmãos de toda a igreja, estavam vendendo suas propriedades e pegando todo o valor da propriedade e entregando aos pés dos apóstolos, e os apóstolos pegavam estas ofertas e distribuía para toda a comunidade cristã para suprir a necessidade de todos, de maneira que ninguém passava necessidade. Só que Barnabé e outros faziam isso de coração espontâneo, livre. Ninguém obrigava eles a venderem tudo e a darem tudo. Mas eles fizeram propósitos diante de Deus e resolveram viver neste propósito. De coração espontâneo, com muita abnegação, eles vendiam as suas propriedades e pegavam 100% do valor e entregavam aos pés dos apóstolos. Bênção! E a narrativa bíblica diz que tinha um casal, Ananias e Safira, que, vendo tudo aquilo, no meio de tudo aquilo, participando de tudo aquilo, decidiram entre eles, num acordo que eles fizeram como marido e esposa,
eles fizeram um acordo, venderam a propriedade deles, entregaram não tudo, mas apenas parte daquilo aos pés dos apóstolos. E diz a Bíblia que eles ficaram então com outra parte, mas entregaram apenas parte. Ninguém sabe quanto que eles deram aos apóstolos. Ninguém sabe quanto eles retiveram consigo, com eles mesmos. Mas o problema não foi este. O problema foi que eles deram apenas uma parte, mas eles se fizeram passar como pessoas que estavam dando tudo. Este foi o problema. Mentiram aos outros, mentiram aos apóstolos e, conforme Pedro diz, mentiram ao próprio Espírito Santo. Então, quando eles foram levar as suas ofertas, primeiro foi Ananias. Ananias chegou lá e disse: aqui está a nossa oferta. E o apóstolo Pedro falou: vendestes por quanto? E ele diz: por X. E aí entregou ao apóstolo. E o apóstolo diz: olha, por que você deixou esta consciência de culpa, esse pensamento equivocado, esse juízo equivocado, este saber equivocado entrar no teu coração? Por que que você deixou isso ser maquinado em você? Agora você não mentiu a nós, mas você mentiu ao Espírito Santo. E aí Pedro diz: estes pés das pessoas que estão aqui, que você está vendo, eles vão levar você, porque você vai morrer. E Ananias caiu duro, morreu e foi levado. Passado algum tempo, veio a esposa dele. E ela então disse as mesmas coisas ao apóstolo Pedro. E Pedro deu a ela a oportunidade dela refazer o juízo, o discurso. Você então entrou em acordo com seu marido para fazer o mal. Então vocês dois mentiram, enganaram. Então os pés dos homens que levaram o corpo do seu marido vão levar agora o seu corpo. E ela então caiu e morreu. E os dois foram levados. E essa história está registrada na Bíblia para o nosso ensino. Deixa eu te explicar o que acontece aí nessa história. Essa história diz para nós que quem faz a nossa agenda, ou melhor, quem determina o tanto que eu devo contribuir com a necessidade das pessoas é o outro. Quem determinou, quem motivou aquela igreja naquela época a contribuir com os valores que eles estavam dando espontaneamente para suprir a necessidade de toda aquela comunidade, era a necessidade dos outros. A necessidade dos outros é que determinou o valor e a motivação da contribuição de todos os cristãos daquela época. Ananias e Safira não entenderam isso. A necessidade dos outros não mexeu o suficiente na vida e no coração de Ananias e Safira. Por isso eles resolveram dar pouco, dar metade ou dar um pouco. Mas mesmo assim eles deram pouco, mas queriam a credibilidade de que estavam dando tudo, de que estavam entendendo a necessidade dos outros. Por isso morreram. Portanto, o que nós precisamos entender é de que a necessidade do outro, a necessidade do reino, é que vai determinar o tanto que eu preciso dar, o tanto que eu preciso contribuir. Por isso, quem determina o tanto que eu preciso enfiar a mão no bolso, tirar e dar com alegria, com paz, para suprir a necessidade das pessoas, são as próprias necessidades das pessoas. O que determina hoje o tanto que eu preciso contribuir, investir no reino de Deus, é o tanto que eu entendo da necessidade do outro.
A necessidade do meu próximo é que vai fazer a minha agenda. A necessidade do meu próximo é que vai determinar o que eu posso vender, o tanto que eu posso dar, o tanto que eu posso contribuir para suprir a necessidade do meu próximo. Isso é bênção. Essa história confirma o texto de Mateus 5. Ou seja, é o que o outro tem contra mim, o que o outro tem de pendência comigo, é que vai determinar se eu devo ou não levar a minha oferta e colocar sobre o altar, ou se eu devo deixar a minha oferta perante o altar e ir lá e acertar com o meu próximo, e suprir a necessidade e resolver as minhas pendências com o próximo. Em outras palavras, o que determina o meu culto a Deus é a necessidade do meu próximo. Se eu ver o meu próximo passando necessidade ou em pendências comigo, como eu vou cultuar a Deus? Como eu vou adorar a Deus? Como eu vou ofertar a Deus? Por isso, o que vai determinar o meu culto, a minha adoração, a minha liturgia, a minha oferta ao Senhor, se ela vai ficar perante ou sobre o altar, é a necessidade do outro. O outro é que vai determinar que tipo de culto eu posso ter para com o Senhor. Oh, bênção! Isso é tremendo. É a necessidade do outro, do meu próximo, do reino, que vai determinar se eu tenho que vender parte da minha propriedade ou se eu tenho que vender a minha propriedade toda, e se eu tenho que dar tudo ou se eu tenho que dar metade, não importa. O que vai determinar o que eu faço com as minhas posses, como tem que ser a minha relação com o meu dinheiro, com o meu trabalho, com os meus recursos, é a necessidade do outro. Nós aprendemos isso lá com Ananias e Safira. Eles não foram sensíveis como os outros foram sensíveis. A necessidade dos outros não mexeu, não perturbou, não incomodou eles o suficiente para eles entenderem que deveriam vender tudo e dar tudo. Ou não precisariam dar nada, mas o que eles não podiam era mentir ao Senhor e viver com aquela ideia de que tinham dado tudo como os outros deram tudo. Tem muita gente enganando ao Senhor. Tem muita gente deixando de ofertar, de cuidar do próximo, de resolver a sua consciência de culpa, e estão insistindo em adorar a Deus e de levar a sua oferta ao Senhor, sem primeiro ir lá resolver as suas pendências com as pessoas. É porque a necessidade dessas pessoas ainda não foi suficientemente forte a ponto de fazer a pessoa interromper a sua liturgia. Que Deus te ajude, que Deus te dê força e que a sua consciência seja libertadora, para que o seu culto e a sua adoração seja libertadora. Que você entenda isso, que a necessidade do outro seja tão forte, tão preocupante, que te incomode tanto, que você consiga parar a liturgia, parar o percurso, deixar a tua oferta ali perante o altar, vá lá, se coloque debaixo da pessoa, supra a necessidade dessa pessoa, depois volta e coloca a tua oferta agora sobre o altar. Isso é culto libertador, isso é adoração libertadora. E aí você vai entender o que é realmente cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor é você ter essa liberdade, essa flexibilidade de parar quando for necessário, de mudar de direção quando for necessário, para resolver as necessidades e as pendências entre as pessoas. Feito isso, você então volta e continua a sua liturgia e adora ao Senhor, colocando a tua oferta sobre o altar. Isso é culto. Culto não é só templo, não é só ofertar ao Senhor, não é só adorar ao Senhor com cânticos e dizimar, nada disso. Culto é isto, mas culto é a casa do irmão.
Culto é suprir necessidade do irmão. Culto é resolver pendências entre o irmão. Culto é você levar a oferta ao Senhor, mas culto é você se tornar a própria oferta na vida de outra pessoa. Amém? Que Deus te abençoe. E, sendo você edificado com essa palavra, se ela falou ao seu coração, eu gostaria de desafiar você a compartilhar essa palavra com alguém. Manda esse vídeo para alguém, convide a pessoa a entrar no canal da Igreja Remídia aí no YouTube, faça a sua inscrição e participe dos 10 vídeos. Este é o 8º, vamos ter agora o 9º e o 10º. Só mais 2 vídeos para você receber o seu certificado. O seu certificado vai ser da Associação Cristã Reino, Missão e Discipulado, REMIDE, e também do PRONASCE, do Projeto NASCE. Procure a Sara, o nome da Sara, o telefone da Sara está no primeiro vídeo. Vá lá no primeiro vídeo e faça a sua inscrição com a Sara para você receber o seu certificado. E como eu costumo dizer, se você mora aqui em Goiânia ou bem próximo de Goiânia e vai participar dos 10 vídeos com fidelidade, então nós vamos marcar um dia aqui na nossa sala, aqui da Igreja Remídia em Goiânia, e você vai ser convidado a vir aqui para participar de um culto onde nós vamos estar entregando o certificado e tendo um momento nesse culto de compartilhamento, onde você vai compartilhar com todos aqui sobre qual vídeo, qual reflexão falou muito ao seu coração e o que foi falado ao seu coração e o que você recebeu dessas 10 reflexões. Então será um momento joia de testemunhos, de compartilhar. Então eu quero encorajar você a participar dos 10 vídeos e a se preparar para esse encontro nosso aqui em Goiânia. E nesse encontro, é claro, nós vamos manter todo o protocolo aí dessa pandemia, com isolamento, com todos aqueles cuidados necessários, para você não ficar receoso de vir e de participar. Vai ser bênção, ok? E você que mora fora de Goiânia, longe, ou aqui no Brasil mesmo, ou fora do Brasil, em outros lugares, e está participando e vai assistir os 10 vídeos, você, por meio do seu contato com a Sara, você vai passar o seu endereço postal e a Sara vai enviar o certificado para você por meio dos correios, tá bom? Então, Deus abençoe você, uma boa semana, pense no que nós falamos, o altar pode esperar, o próximo não. Deus abençoe sua vida, uma boa semana e até a próxima oportunidade. Um grande abraço.